Outro dia, estava pensando com os meus botões. O que será que faz com que a minha mãe consiga colocar aqueles enfeites na porta da geladeira e eles não caírem? Ficou curioso? Quer descobrir? Então venha comigo! Essa história começou há muito, mas muito tempo atrás, quando a pedra-ímã foi descoberta. Dentre várias histórias contadas sobre a descoberta dos ímãs, uma delas diz que os gregos observaram que algumas pedras atraíram pedacinhos de ferro. Tales de Mileto já falava sobre as propriedades de atração e repulsão da magnetita, como ficou conhecida essa rocha. Provavelmente, a pedra recebeu esse nome por ter sido encontrada na região de Magnésia, na Ásia Menor. A magnetita é um mineral composto de ferro e oxigênio. São muitas histórias diferentes sobre a descoberta da pedra-ímã. E pelos relatos encontrados hoje, sabemos que desde a antiguidade, na Europa, na China, na América Central, os povos dessas regiões já conheciam a propriedade de repulsão e atração da pedra-ímã. Então eu descobri que é por causa dessa atração entre os metais e o ímã que minha mãe consegue colocar aqueles enfeites na porta da geladeira, porque eles estão imantados. Sabia que a palavra ímã deriva da palavra francesa imã, que significa magnético? Quem diria que uma descoberta feita tanto tempo atrás fosse usada por nós até hoje, não é mesmo? Você não acredita? Então, vamos lá! Existem ímãs nos trens-balas que circulam na Europa e no Japão, nos motores, nos elevadores, nas campainhas, nos eletrodomésticos e até mesmo em seu celular. Você sabia que estava cercado por tantos ímãs? Bom, o ímã é muito interessante. Ele tem dois polos, e esses polos são chamados de polo norte e polo sul. E olha uma coisa curiosa, o polo norte sempre atrai o polo sul, e o polo sul também sempre atrai o polo norte. Mas veja só, o polo norte não atrai o polo norte, e o polo sul também não atrai o polo sul. Então, podemos concluir que os opostos se atraem. E olha que incrível! Podemos quebrar o ímã em vários pedaços que sempre teremos um polo norte e um polo sul. Por mais que seja pequenininho o pedaço de ímã, ele ainda terá os dois polos, norte e sul. A natureza continua nos surpreendendo, não é mesmo? Vamos ver o que acontece com as moedas? Se você algum dia já brincou com o ímã, percebeu que uma moeda gruda nela sem que precise encostar o ímã na moeda. Essa aproximação da moeda com o ímã acontece por causa de uma força que atua à distância. Esse tipo de força é chamado de força de campo. Mas fique ligado, pois nem todos os materiais são atraídos pelo ímã. Ele atrai grande parte dos metais, como pregos, clipes e moedas, mas não consegue atrair o vidro, o plástico, a borracha e nem mesmo a madeira. Vamos ver como é o campo magnético de um ímã? Se jogarmos limalha de ferro próximo ao ímã, essa limalha nos mostra uma configuração do campo. Perto do ímã, podemos ver o aparecimento de uma região com atuação magnética perto dos polos. Nessa região, o campo é bem intenso, como vemos nessa imagem aqui. Podemos perceber que essas linhas vão de um polo ao outro, e foi acertado que essas linhas nascem no polo norte e morrem no polo sul. Legal, né? Sabia que a Terra tem um campo magnético como os ímãs? Pois é por causa desse campo magnético que a Terra se comporta como um imenso ímã. E devido a este campo magnético terrestre, que as bússolas apontam para a mesma direção norte e sul. Os chineses há muito tempo já sabiam disso, e existem relatos que no século II
antes da Era Comum, os chineses construíram as primeiras versões das bússolas que utilizamos nos dias de hoje. Por apontar para a mesma direção, este instrumento facilitou as viagens marítimas e foi muito utilizado pelos europeus na época das grandes navegações, a partir do século XV. Até porque sempre conseguimos nos localizar utilizando as bússolas e usamos elas até hoje. E é por isso que a bússola é considerado o primeiro artefato tecnológico produzido pela ciência do magnetismo. Bacana, né? Agora, o que você acha de construir a sua própria bússola? Eu vou te mostrar como se monta uma bússola no potinho. Ela é considerada de baixa precisão, mas essa bússola pode ser o início da sua aventura como explorador ou exploradora. Bora lá? Bom, eu estou aqui com os materiais que eu vou montar a minha bússola. Quando você for montar a sua bússola, não esqueça de pedir ajuda a um adulto, tudo bem? Agora, vamos ao processo de montagem da bússola. Aqui na tampa, eu já colei a espuma, está vendo aqui? Já colei a espuma e fixei o tubo da caneta. Da placa de metal, eu cortei e montei o meu ponteiro. Lixei as bordas para não cortar as mãos. Eu já deixei aqui separado uma espuminha colada no meu ponteiro. Agora, eu só preciso imantar ele. E eu vou te mostrar esse processo agora. Você sabia que quando esfregamos um pedaço de metal como um ferro em um ímã, ele também vira um ímã? Bom, para imantar o meu ponteiro, eu vou esfregar um ímã em um único sentido, dessa maneira. Olha só, nesse momento é muito importante prestar atenção, pois eu não posso fazer o movimento de vai e vem, pois se eu fizer, a minha bússola não vai funcionar. Então, tem que ser em um único sentido, tá bom? Dessa maneira. No meu caso, eu estou colocando aqui, ó, de cima para baixo, de cima para baixo, assim. Agora eu preciso saber onde está o norte, para isso eu vou fazer um teste. Eu já coloquei um pouquinho de água aqui no meu potinho. Então, vou colocar o ponteiro imantado aqui na água, desta maneira. Agora eu vou comparar com a minha bússola. Eu vou pegar a bússola. Vamos colocar aqui e ajustar a bússola. Muito bem. Agora é só aguardar. Pronto, agora eu já sei o lado do ponteiro que está apontando para o norte. Eu vou pintar com uma caneta permanente, pois isso facilita na hora de reconhecer. Eu vou pintar o meu ponteiro. Bom, eu já estou com o meu ponteiro devidamente marcado na parte norte. Olha só. Aqui no fundo do meu potinho, eu já coloquei os pontos cardeais. Leste, oeste, norte e sul. Vamos continuar a nossa montagem? Eu vou desrosquear aqui a tampa para continuar. Muito bem. Agora eu vou colocar o meu ponteiro desta maneira aqui, ó. Desta maneira. E vou fechar novamente. Deixa bem fechadinho. E pronto. Bússola quase finalizada. Eu vou afastar aqui metais para não atrapalhar. Agora é só aguardar que a minha bússola mostre a direção norte e sul. Beleza, já encontrei a linha norte e sul. Agora me dê licença, pois eu vou fazer uma caça ao tesouro. E você, continue esse desafio e até a próxima!